Boa noite a todos. Vamos começar a nossa análise, nossa palestra, né? De quarta-feira. Essa palestra, a palestra original eu mudei porque ao longo do dia de hoje eu conversei com várias pessoas e eu senti que essas pessoas, né, estavam um tanto quanto apreensivas, né, para não dizer desesperadas, em relação ao mercado, ao comportamento do mercado, né, Vale despencando, alguns papéis importantes caindo bem, né, OGX 4%, PDG 4%, enfim, e mais do que isso, o índice Bovespa, né, vindo abaixo dos 64 mil pontos, né, e quando ele veio abaixo de 64 mil pontos, precipitou uma queda mais forte. Então, na última hora eu resolvi mudar a palestra, né, para uma palestra que eu acho que tem mais a ver com o momento que a gente está vivendo. Eu vou falar sobre razão e emoção no mercado e enfim, como é que a análise técnica pode ter um papel fundamental para trazer tranquilidade para as pessoas que atuam, né, para vocês que atuam nesse mercado. Essa é uma palestra que já foi ministrada várias vezes na Expo Money e uma palestra que sempre teve muito sucesso porque ela traz, né, uma visão mais pé no chão, mais realista, mais enfim, ela traz um conforto em termos psicológicos para aquelas pessoas que que utilizam a análise técnica como um balizador, né, dentro desse mercado, porque a análise técnica acaba sendo, né, uma bengala, acaba sendo um norte para as pessoas que, enfim, estão atuando e muitas vezes estão posicionadas e não estão tendo tanto sucesso, né, como a gente vem observando o mercado nesses dias. Então, por isso que de última hora eu resolvi mudar o tema da palestra, né? A palestra da semana que vem vai ser a que seria hoje, enfim, e assim por diante. Então a gente vai ministrar todas essas palestras. Bem, vamos começar então. Eu gosto muito de começar com esse slide aqui. A fonte desse slide é a NASA, North American Securities Administrators Association. O nome é bonito. Essa palestra basicamente nos mostra a realidade dos mercados americanos e com certeza é a realidade nos mercados brasileiros, nos mercados europeus, asiáticos, onde 70% de investidores perdem dinheiro sistematicamente na bolsa, 18% ganham e perdem, perdem e ganham, enfim, acabam não saindo do lugar, e apenas 11,5% têm lucros consistentes. Essa é uma realidade estatística da bolsa. E o intuito nosso aqui no Banif é fazer com que vocês façam parte desses 11,5% dos que têm lucros consistentes na bolsa. Se nós formos olhar de uma forma fria para o mercado, nós vamos ver que o mercado apresenta muita pouca movimentação. O mercado basicamente tem três sentimentos.
ele tem um sentimento de indecisão, né? Quando o mercado está indeciso, significa que ele está numa lateralidade. Depois vem a ganância, né? A ganância é o sentimento que faz com que a bolsa suba. As pessoas querem ganhar dinheiro, então elas entram comprando na expectativa de ganhar dinheiro. E depois nós temos indecisão outra vez. E em seguida nós temos o pânico ou medo, onde as pessoas começam a vender para, em primeiro lugar, botar o lucro no bolso e, em segundo, né, não perder dinheiro. Então vocês vão ver aqui que essa indecisão, ou seja, o mercado andando de lado, né, ele está, para cada sentimento de ganância ou sentimento de pânico, é precedido por indecisão, né, e depois por indecisão outra vez. Ou seja, isso nos mostra que mais ou menos 50% do tempo, né, uma ação, um mercado de maneira geral, está andando de lado, está derivando, está indeciso. Né, e a outra metade é dividida entre subidas e quedas. Se essa outra metade, esse outro 50%, está em subidas, mais de 50%, né, está em subida, significa que o mercado sobe mais do que cai. Se esses outros 50%, né, a outra metade, está mais tempo dentro do lado do pânico, significa que o mercado cai mais do que sobe. Então nós temos essa gangorra, nós temos esse quadro, né, entre indecisão, ganância, indecisão, pânico, indecisão, ganância, indecisão, pânico, e assim por diante. Nesse mercado nosso, né, você tem que ter no máximo 20% de emoção e no mínimo 80% de técnica. O ser humano é um ser emocional, então é muito difícil você tirar totalmente a emoção, né, no nosso dia a dia, nas nossas decisões, principalmente nas decisões dos nossos investimentos, por mais técnico que você seja. E essa relação 20-80 é uma relação que seria uma relação perfeita, tá certo? Né? Então, quando a gente tem mais de 80% de emoção, né, e quando a gente tem mais emoção do que razão, a gente passa a não ter domínio próprio. E o domínio próprio se transforma numa arma de sucesso, né, que concilia razão e emoção. É o domínio próprio, é o domínio do medo, é o domínio da insegurança que faz com que você passe a ter sucesso, não só na análise técnica, não só no mercado acionário, mas em tudo na vida. A emoção nos leva a tomar decisões erradas. A emoção é que nos trai. Nós tendemos a ter um comportamento de autossabotagem que influenciam negativamente as nossas decisões. O que significa isso? Isso significa que essa autossabotagem, né, nos leva a vender um papel quando a gente está ganhando 10%, quando a gente está ganhando 10 centavos, por exemplo, e nos impede de sair do papel quando a gente está perdendo 50, 60, 70 centavos. Ou seja, na hora de ganhar, a nossa emoção quer garantir aquele lucro mínimo para a gente. Mas quando o mercado vem contra a gente, quando a gente está perdendo dinheiro, né, a nossa emoção nos impede de tomar uma decisão. Ou seja, eu tenho que terminar essa posição, eu tenho que zerar essa posição. Tá certo? É justamente o lado emocional que nos faz errar. Né? E para se obter sucesso no mercado de capitais, né, você precisa ter essas três atitudes. Você tem que ter estratégia, você tem que ter disciplina e você tem que ter paciência. Há uns anos atrás eu dizia que nesse mercado você tem que ter 10 condições. Primeira disciplina, segunda disciplina, terceira disciplina, quarta disciplina,
quinta disciplina, um pouco mais de disciplina, e no finalzinho você teria estratégia e paciência. Então você tem que ter muita disciplina, você tem que ter disciplina para ter estratégia, você tem que ter disciplina para ter paciência, e você tem que ter disciplina para ter disciplina. Então esse mercado é movido à disciplina. Tá certo? E para isso, né, nós temos que ter estratégia. Estratégia significa planejamento, né? E o valor do planejamento não está em executar o plano. O valor do planejamento está em planejar, né? O planejar que vai nos ensinar sobre o mercado. E o planejar significa fazer uma análise. O planejar significa que você vai olhar um gráfico e você vai traçar, né, seus suportes, vai traçar suas resistências, vai jogar o seu Fibonacci, vai usar, né, alguns poucos indicadores, vai, né, buscar o que a teoria de Dow está dizendo, o que o gráfico japonês está dizendo, se existe, né, uma contagem satisfatória das ondas de Elliott. Então esse é o planejamento. Então quando você monta um estudo gráfico, você está planejando uma possível entrada. E é esse planejamento que nos interessa. É esse planejamento que vai fazer você conhecer e vai te ensinar sobre o mercado. Então, olha aqui, nós erramos muito mais do que nós imaginamos. Principalmente quando nós temos certeza de que estamos certos. Nós erramos muito mais do que imaginamos. Quando nós temos certeza de alguma coisa, é aí que nós temos que parar e refletir. Será que a minha certeza não está me cegando? Não está cegando o planejado? Não está cegando todo o meu planejamento? Quando você tem certeza de alguma coisa, você não precisa fazer mais nada. Quando você tem certeza, você impede uma evolução. Você impede que você se questione. Você impede que você abra uma possibilidade de estar errado. Você tem certeza. Então, em cima dessa certeza, você fecha todos os outros canais. Ou seja, você está fechado, você está cego para qualquer outra possibilidade, a não ser aquela ali que você tem certeza. Então você não pode ter esse tipo de atitude. Quando você tiver certeza de um posicionamento, reveja a sua estratégia. Tá certo? E mesmo assim, trabalhe com limite de perda. Trabalhe com stop. Por mais certeza que você tenha, nunca deixe de trabalhar com stop. Nós balizamos, muitas vezes em uma justificativa emocional, e se essa justificativa é emocional, ela é infundada. Então, se nós nos justificamos emocionalmente, a tomar uma decisão de comprar um papel, nós já estamos errados. Por quê? Porque o principal motivo pelo qual as pessoas não conseguem ter ganhos consistentes na bolsa é porque elas acham e não elaboram a sua estratégia. Elas não fazem o dever de casa, elas não traçam seus suportes, suas resistências, elas não olham, não estudam, não analisam o gráfico. Então elas tomam uma decisão, caiu muito, está na hora de comprar. Não existe papel que tenha caído muito que não possa cair muito mais. Então não existe essa justificativa. Se o papel caiu muito, algum motivo tem. E se ele caiu muito isoladamente, mais um motivo para você não entrar comprando. Porque se ele caiu muito, e você não sabe porque ele caiu muito, com certeza tem muita gente que está sabendo de coisas que você não está sabendo. Então não entre em compras, não entre no mercado porque você acha alguma coisa. Nesse mercado nós não achamos nunca nada. Nós planejamos. Nós temos estratégia. O planejamento nos traz estratégia. E a estratégia nos faz dominar esse conflito mental que nós temos
É justamente a estratégia que elimina o emocional. É a estratégia, né, que nos transforma, não ter estratégia nos transforma em vítimas involuntárias da nossa própria formação humana. Imagina na época do homem das cavernas, o homem de Neandertal, né, quando ele saía para caçar, saía para buscar comida, né, ele nunca tinha certeza se ele ia trazer comida ou se ele seria a comida. Então ele tinha reações, ações e reações muito emocionais, né? E essa ação ou reação emocional, né, é uma herança que nós temos hoje desde aquela época da formação do ser humano. Então o ser humano é emocional, tá certo? E dentro desse mercado você não pode ser emocional. A emoção você deixa para a mulher, você deixa para o cachorro, a emoção você deixa, tá certo, para qualquer outra coisa. Até para a sogra está valendo emoção. Agora, para o mercado de capitais, bolsa de valores, ação não. Você não tem amor por uma ação. Você tem estratégia em relação a uma ação. Porque a estratégia elimina a emoção. Estratégia, no final das contas, passa a ser a chave do sucesso nesse mercado. E estratégia significa obrigatoriamente responder 3 perguntas. Primeiro, por que eu estou me posicionando num ativo? Por que eu vou comprar um ativo? Eu vou comprar porque eu quero ganhar dinheiro? Não serve. Ganhar dinheiro todo mundo quer. Eu vou comprar porque o meu vizinho disse que é uma boa? Porque eu acho que não sei o que? Também não serve. Você vai comprar porque você fez um estudo gráfico, você fez um planejamento, você montou uma estratégia, tá certo? Tipo, eu estou vendo aqui que o mercado retraiu 50% de Fibonacci, né, fez uma figura de reversão altista pelo gráfico japonês, por exemplo, um Harami, rompendo a resistência tal, eu entro comprando. Ou seja, você montou uma estratégia. Segundo, qual é o objetivo de ganho? Vou ganhar 3%, eu quero ganhar 10% nesse papel. Nesse mercado você não ganha quanto você quer. Nesse mercado você ganha quanto o mercado te permite ganhar. Então, fazendo o seu dever de casa antes, montando a sua estratégia, você vai saber que comprando papel a tal nível, ele tem um potencial de chegar a X% de ganho. Então, dentro daquela estratégia, dentro daquele papel, daquele momento gráfico, você tem um potencial, uma possibilidade de ganhar tantos por cento. Mas quem determina isso não é você. Quem determina isso é o próprio mercado. E terceiro, se tudo der errado, qual é o meu nível de stop? Eu costumo dizer o seguinte, as pessoas, né, têm carro, compram um carro zero, lindo, maravilhoso. Antes de tirar o carro da concessionária, elas vão lá e fazem um seguro. Elas pagam adiantado, elas não têm o poder para determinar quanto que elas vão pagar pelo seguro. Elas podem no máximo escolher qual é o melhor seguro, mais barato, que inclui isso, aquilo, etc e tal. Mas elas têm que pagar antecipadamente por aquele seguro. Aí a seguradora diz, é tanto, é pegar ou largar. Se eu disser para vocês que no mercado de capitais existe um seguro, que você escolhe quanto você vai pagar, e você só vai pagar se você utilizar esse seguro, você faz esse seguro? Com certeza você vai fazer. O stop nesse mercado é exatamente isso. É um seguro onde você determina quanto você... não quanto você vai perder, quanto você quer perder, mas quanto você aceita perder naquela operação. Tá certo? Quanto tempo... em quanto tempo, tá certo? Eu quero entrar nesse papel, mas por questões de controle de risco aqui, nessa operação eu posso perder no máximo 2,5%, 3%, 5%, isso é muito pessoal. Então você determina qual o valor máximo de perda possível naquela operação. E você só vai pagar por esse seguro se você for estopado. Porque se você não for estopado, você não vai pagar
por aquele seguro, mas ele está ali para proteger o seu capital. Eu costumo dizer que o stop é o melhor amigo do homem, tá certo? É o stop que vai te manter nesse mercado. Então a questão, mesmo que você tenha uma posição, né, um posicionamento de buy and hold, né, você tem que usar stop. Imagina se você tivesse comprado até hoje em Paranapanema. Imagina se você tivesse uma posição comprada até hoje em Telebrás, em NET, em tantas ações que viraram pó ou que perderam completamente o seu valor. Própria Petrobras. Abril, maio de 2008, Petrobras estava na casa de 50. Petrobras hoje não consegue passar de 26, 27. Eu costumo dizer o seguinte: no longo prazo estaremos todos mortos. Tá certo? Então, se você aceita um stop de 20%, significa que você almeja, né, um ganho, né, e stop, buy and hold, você tem que juntar obrigatoriamente fundamento com gráfico. Se significa um stop de 20%, beleza, eu não questiono o stop de 20%. Mas qual é o potencial de ganho? 30%? Então 20% é muito. 70%? Aí sim tá legal. Você não pode, né, ganhar 10 centavos de se permitir perder 50 centavos. Para trabalhar desse jeito é melhor você fazer outra coisa. Ou seja, o seu stop tem que ser compatível com o mercado, tem que ser compatível com o tempo, tem que ser compatível com a sua estratégia. E à medida que o mercado vai subindo, o seu stop vai subindo também. O seu stop não fica parado. Estava ganhando 7%, saí com o papel, fui estopado com menos 3%. Calamidade. Não funciona assim. O stop está subindo à medida que o mercado sobe. Acompanhe o mercado. O seu stop tem que acompanhar o mercado. Tá certo? Existe uma frase dos 6 P's. Né? Proper Prior Planning prevents poor performance. Ou seja, planejamento prévio apropriado previne performance pobre, performance fraca. Ou seja, você tem que ter um planejamento prévio apropriado para que você otimize os seus ganhos e minimize as suas perdas. É isso que ele está te dizendo. Você obrigatoriamente tem que ter planejamento, tem que ter estratégia, tem que ter disciplina e tem que ter stop. O planejamento, né, planejamos as nossas entradas e saídas. Quando você responde a pergunta número 1, por que eu estou comprando? E a número 2, qual é o meu nível de ganho? Você já planejou uma saída. Quando você põe o seu stop, você planejou uma saída também. Então planejamos as nossas entradas e saídas. Nós não simplesmente entramos e saímos do mercado. Nós nunca nos antecipamos ao mercado. O mercado está próximo de romper uma resistência, eu me antecipo a ele e já compro. Ele bate na resistência, reverte e cai. Então você tem que trabalhar seguindo as regras da análise técnica. Isso também é disciplina. Você seguir o que manda a regra. Você não seguir o que manda a regra, você não está tendo planejamento. Ao comprar uma ação, vem a pergunta: estamos tomando a decisão certa com os dados que dispomos no momento? A falta de planejamento, a falta de informação acirra esse conflito entre razão e emoção. Será que eu fiz a coisa certa? Se você comprou e depois pergunta, será que eu fiz a coisa certa? Significa que você não fez um planejamento adequado. Porque se você fez um planejamento adequado, você primeiro não pode ter certeza absoluta de nada. Você está trabalhando com probabilidade. Existe uma probabilidade do papel ter tal comportamento. E você tem que trabalhar com stop. Porque se der tudo errado, o seu emocional não vai estar abalado, porque você planejou uma saída, mesmo que ela seja
mesmo que ela signifique um certo prejuízo. Mas você escolheu aquele prejuízo. Não são 10% nem 20%. Eventualmente são 2%, 3%, 4%, enfim. Então, se você fez o planejamento certo, o seu emocional não está abalado. O que não pode é você entra, compra uma ação, põe eventualmente até um nível de stop de ganho, mas não põe limite de perda. Está falho. Você não vai muito longe dessa maneira. O QI da massa, eu vou falar agora um pouquinho sobre gráfico, o que significa, o que está por trás do gráfico, qual é um conceito, que muitas vezes as pessoas não se dão conta do que é gráfico, o que significa gráfico. Quando a gente fala em gráfico, a gente nada mais está falando do que uma massa, um mercado, as pessoas que atuam nesse mercado. Então o QI da massa, como um ser, é menor do que o QI do indivíduo que compõe essa massa. Então a massa permite dar vazões a instintos os mais primitivos: medo, angústia, raiva, euforia, felicidade, tá certo? E essa massa é facilmente sugestionável. Se é uma notícia, o mercado vai, sobe, cai, mexe, ela é altamente sugestionável. E além de ser altamente sugestionável, ela exagera nas suas emoções. Então, se tem uma notícia, a massa costuma ser emocional e reagir exageradamente àquela notícia, e o mercado acaba puxando o papel mais do que deveria. Se a notícia é ruim, o mercado acaba tendo um comportamento emocional também exagerado, e o papel cai mais do que deveria. Então é a emoção que está trabalhando na massa. A massa tende a reações exageradas, super ou subavaliando os preços, e com isso ela perde a noção da realidade. E é aí que você, com análise técnica, entra para ganhar dinheiro. Então, análise técnica estuda os efeitos da evolução dos preços dos ativos. Ela nos faz entender o comportamento da massa ou o comportamento do mercado. Ela elimina a emoção das nossas decisões. E ela nos dá os pontos de quando entrar comprando, quando entrar vendendo. Análise técnica, basicamente, é aquele filme que você sabe quem é o mocinho, quem é o bandido, você sabe quem vai morrer, você sabe quem é o vilão, você sabe, de antemão qual o perfil daquelas pessoas que estão naquele filme, naquela novela, enfim, tanto faz. Então você vai acompanhando a evolução do mercado, a história do mercado, você vai acompanhando de uma forma privilegiada, sabendo de antemão quais são os principais movimentos que o mercado vai fazer. É isso que a análise técnica nos faz, é isso que ela nos traz. Você entender o efeito emocional da massa, e com isso você consegue tirar proveito dessa massa. Então vamos pegar essa foto aqui, por exemplo. Olha o tamanho desse cachorro e olha o tamanho desse garotinho. Existe alguma sinalização que esse cachorro vai trucidar esse garoto? Esse cachorro tem até uma cara de bobo, apesar do tamanho que ele tem, ele tem uma cara de bobo. Ou seja, ele não está emitindo nenhum sinal de que vai morder esse garoto. Então, o cachorro está emitindo uma sinalização clara dos seus sentimentos. Você passa a perceber os sentimentos da massa através do gráfico. Quando você vê o mercado dessa forma, você vai dizer: não, esse cachorro está querendo brincar comigo, ele está rindo. Ou seja, não há dúvida que esse cachorro está querendo te morder. Ele está emitindo sinais claros de que ele não está para brincadeira. Pega uma foto dessa.
né, esse cole está mostrando, né, alguma sinalização de agressividade em relação a essa moça, essa menina? Está muito claro que não. Então, da mesma forma que ele emite sinais, né, de passividade, esse emite sinais de agressividade. Não há dúvida, né, que esse monstrinho, se puder, ele come a sua mão inteira, inclusive os ossos. Tá certo? E essa daqui, eu gosto muito dessa foto, porque essa foto, olha assim, olha que cachorro meigo, ele está querendo brincar comigo, ele quer brincar de ossinho, ele está até rindo para mim, olha só, vamos brincar? Não, se ele quisesse me morder, ele estaria em pé, né, em posição de ataque. O gráfico te mostra isso. As pessoas muitas vezes não conseguem ler, né, o que o gráfico está dizendo e interpretam o gráfico errado. Ou seja, é óbvio que esse cachorro não quer brincar com você. Na verdade, o máximo que ele pode estar esperando é você tentar tirar o osso, né, debaixo da pata desse cachorro, para ele arrancar teu braço fora e ficar com, né, com teu braço debaixo da outra pata. Então não há dúvida que esse cachorro não está para brincadeira. Então, da mesma forma que você tem que interpretar o sentimento, né, como esse cachorro está te passando, você interpreta os sentimentos do mercado de uma forma muito clara. Às vezes não tão clara, como, né, você olha para esse cachorro e fala assim, não, mas será que ele quer brincar, não quer brincar? Mas como a gente, enfim, tem uma mínima noção do perigo, a gente sabe que esse cachorro não está para brincadeira. Ou seja, os dados raramente nos fazem fracassar. O nosso modo de ver e de pensar, esse sim é que nos faz fracassar. Tá certo? Não são os dados que nos fazem fracassar. É a nossa maneira de interpretar os dados é que nos levam a tomar decisões erradas. O mercado caiu muito, o papel caiu muito, eu vou entrar comprando. Está errado. Então a massa, olha só, isso aqui é o resumo, né, de uma forma muito simples e ampla do que é análise gráfica, o que é análise técnica. A massa tende a repetir padrões de comportamento que podem ser reconhecidos e previstos, né? Previstos no sentido de determinarmos os próximos movimentos futuros, né, dos preços ou dos ativos. Então, o gráfico nada mais é do que padrão repetitivo de comportamento. Toda vez que o mercado tem um triângulo, a expectativa desse triângulo é, como uma figura de continuação de tendência, é continuar a tendência anterior à formação desse triângulo. Um ombro, cabeça, ombro é uma figura de reversão de tendência. Então, tantas vezes que aconteceu esse ombro, cabeça, ombro, que o padrão de comportamento repetitivo mostra que ele vai cair. Então, se o padrão do comportamento é repetitivo, eu tenho como reconhecer, porque ele é repetitivo. E se eu tenho como reconhecer por ser repetitivo, eu tenho como determinar qual é o próximo passo. Imagina que eu pego, né, imagina que, né, esses quadrados aqui sejam uma tendência de alta, onde eu tenho aqui, ligando essas linhas, né, e ligando essas linhas de baixo aqui, eu tenho aqui uma linha de tendência de baixa e aqui eu tenho a linha de retorno. Tá certo? Ou seja, se o mercado sobe, anda de lado, sobe, anda de lado. Qual é o próximo passo agora aqui? Sobe, anda de lado. Ou seja, enquanto, né, o padrão do comportamento da massa for repetitivo, aquele comportamento, aquela tendência tende a se perpetuar. Quando o padrão de comportamento da massa muda, o ativo muda de direção. Então, o padrão de comportamento da massa pode ser reconhecido. Se ele pode ser reconhecido, ele pode ser previsto. Então, de forma racional, nós nos antecipamos ao comportamento da massa, tirando proveito, né, da fraqueza emocional da massa. E é aí que nós ganhamos dinheiro no mercado acionário. Porque nós já sabemos de antemão qual é a grande expectativa do comportamento da massa.
Então, se o cachorro vai me morder, eu pulo fora. Ou seja, eu estou vendo que o cachorro está me trazendo um padrão de comportamento. Aqui é a mesma forma o gráfico. Se o gráfico me traz, se a massa me traz um padrão de comportamento que eu posso reconhecer e reconhecer porque ele é repetitivo, eu tenho como determinar qual é o próximo objetivo do comportamento da massa. E aí eu entro, né, comprando na baixa e vendendo na alta, ou vendendo na alta e comprando na baixa. Tá certo? Sendo assim, nós podemos dizer que o gráfico nada mais é do que um GPS. Quantos de vocês têm GPS ou pelo menos sabem o que é um GPS? GPS é essa maquininha aqui que você programa, da onde você está para onde você quer ir, e ele vai te dizer 50 metros vira à direita, 100 metros vira à esquerda e assim por diante, e você vai seguindo, o que o GPS vai te dizendo e você vai chegar no seu objetivo. Gráfico é exatamente isso, é um GPS. Que ele diz assim, ele fez aqui um harami, vai subir, ele tem um objetivo a tanto, dali ele vai para tanto, dali ele vai para não sei aonde, assim e tal. É isso que acontece. Então, se você encarar o gráfico como um GPS, onde você não questiona o GPS, obviamente que o GPS tem que ser um GPS bom, não pode ser aquele GPS dos hermanos do outro lado da fronteira, tem que ser um GPS de qualidade, um GPS que não foi pirateado, etc e tal. Você não questiona um GPS, você segue o que o GPS te diz. Entre a direita, vira à esquerda, 300 metros vira à direita, você vira à direita e assim por diante. O gráfico então tem a mesma função, tem o mesmo comportamento. Ou seja, da mesma maneira que não rola sentimento e não rola desconfiança em relação ao GPS, também não pode rolar sentimento de desconfiança em relação ao gráfico. Porque se você seguir o gráfico cegamente, vocês vão ter um nível de acerto absurdamente alto. Gráfico não é, como o mercado acionário, não é uma ciência exata. É probabilidade e estatística. Tá certo? Então, dentro dessa probabilidade, um gráfico japonês, por exemplo, o candlestick, existe há 300 anos. E ele está aí, continua válido, continua atual, continua presente o tempo todo. Se a gente pegar aqui, por exemplo, a teoria de Dow tem pelo menos 100 anos, cento e poucos anos. As ondas de Elliott têm pelo menos 70 anos. Então são teorias que já foram muito testadas. E se fossem ruins, já tinham sumido do mapa há muito tempo. Então, estatisticamente, quem usa gráfico tem a disciplina para fazer exatamente o que o gráfico manda fazer, ganha dinheiro. Otimiza os ganhos e minimiza as perdas, porque você sempre trabalha com stop. Tá certo? Você sempre trabalha com stop. Então vamos pegar aqui alguns exemplos. Eu tenho uma figura como essa. Eu tenho aqui por acaso é Banco do Brasil. Eu tenho uma alta, o estocástico já está lá embaixo. Olha só, o mercado aqui está lá em cima, o gráfico está lá embaixo. Então eu começo a usar e abusar dos meus traçados. Aí eu chego, por exemplo, e jogo um Fibonacci. Voltando aqui, o mercado sobe, cai. Depois que ele teve aqui uma deriva, eu jogo o Fibonacci aqui. Aí eu vou ver qual é o nível de retração que ele teve. Aqui ele chegou em 50%, um pouquinho abaixo de 50% do nível de retração. Pelo gráfico japonês, ele formou aqui um martelo, que é figura, um candle de reversão altista, junto com o candle anterior, forma um harami, que é uma figura de reversão. Qual é o ponto de compra? O ponto de compra é rompendo esta linha de resistência. Então, pergunta número 1, por que eu vou entrar comprando Banco do Brasil AN? Eu vou entrar comprando porque ele fez uma retração ótima em 50% do estudo Fibonacci, formou uma figura de reversão chamada Harami, com o último topo, com o último candle mostrando um martelo, que também isoladamente é uma figura de reversão.
Qual é o ponto de compra? Ponto de compra rompendo essa resistência aqui que está, né, quase apagada aqui, mas está, sei lá, 25,88, se não me engano. E qual é o primeiro objetivo, qual é o principal objetivo desse papel? Primeiro objetivo é chegar nesta linha aqui. Então eu vou comprar no primeiro momento aqui, tendo este ponto aqui como o meu objetivo de ganho. Qual é o nível de stop? Meu stop pode ser rompendo essa linha tracejada, pode ser a mínima desse martelo, pode ser essa retração de Fibonacci. Enfim, eu vou escolher qual é o nível de retração, o nível de stop que eu vou utilizar. Agora eu só vou comprar se ele romper essa resistência. Tá certo? Então aqui eu já respondi as 3 perguntas. Por que eu vou comprar? Qual o meu, né, qual o objetivo de ganho? E terceiro, qual o nível de stop? Rompeu, eu comprei, chegou nesse objetivo e já chegou, eu posso simplesmente stopar aqui, tá certo? Ou e se ele romper, enfim, aí eu traço uma outra estratégia. Qual é a próxima estratégia? Primeiro ponto de Fibonacci, ele me diz qual é o nível de retração, e quando ele rompe esse topo aqui, que é chamado de cabeça do pivô, eu pego e faço a expansão do estudo de Fibonacci, né? A expansão do estudo de Fibonacci, ele teve uma retração de 50%, que é esse tracejado. Eu jogo esse 50% aqui para a cabeça do pivô e ele vai me dar um objetivo de alta. Então eu posso ter esse aqui como um primeiro trade e esse aqui como um segundo trade. Eventualmente, né, eu posso trabalhar com um stopzinho aqui embaixo, né, se ele continuar subindo, eu continuo posicionado. Se ele vier para baixo, eu limito um pouquinho, né, sacrifico um pouco o meu ganho, mas numa eventual possibilidade de ele continuar subindo. Mas eu sempre trabalho com stop. Então, se você entrou comprando aqui, qual é o primeiro objetivo de alta? Qual é o grande objetivo? Qual é o objetivo de alta dessa operação? Né, rompendo a resistência, né, da cabeça do pivô representada por essa linha tracejada, o objetivo é chegar aqui em cima nessa linha. Está aqui. Chegou no meu objetivo. Ou seja, qual é o nível de estresse aqui? Nesse ponto aqui, eu tenho uma estrela cadente, que é uma figura, né, de reversão baixista pelo gráfico japonês. Ele testou essa resistência e já começou a fazer candles aqui enforcados, que são figuras de reversão baixista. O estocástico lento, né, que é um oscilador que funciona melhor no mercado sem tendência, né? Nós temos aqui um mercado sem tendência aqui nesses últimos 2 candles. Ele já me sinaliza que o papel tende a realizar. Então, zero de emoção. Zero de emoção. Tá certo? Temos aqui uma outra figura, um triângulo simétrico. O triângulo simétrico normalmente tem 5 pernas dentro dele. Raramente tem 7 pernas. Esse aqui, por acaso, tem 7 pernas. Então, o triângulo simétrico é uma figura de continuação de tendência pela teoria de Dow. Então, estou vendo esse triângulo aqui, né, ele tem um ponto a ser rompido, né, e rompendo esse ponto, eu entro comprando. Eu meço essa distância aqui. A primeira pergunta, por que comprar? Porque eu tenho um triângulo simétrico, que é uma figura de continuação de tendência pela teoria de Dow. Qual é o objetivo desse triângulo? Vejam que eu tracei, né, essa linha de tendência de alta, puxei um pouquinho mais para fora desse ponto número 2 aqui, né, e tracei uma linha vertical. O triângulo simétrico se mede dessa forma e não desse ponto aqui. Ele tem um ganhozinho a mais aqui. Na quarta-feira que vem a gente vai estar falando mais sobre triângulos. Então nós temos aqui essa distância aqui,
aonde ele rompeu essa linha de tendência de baixa, eu projeto o objetivo de continuação de tendência desse triângulo. Rompendo aqui, eu entro comprando. Tá aí. É normal uma resistência rompida voltar a ser testado como suporte. Foi o que aconteceu aqui. Testou como suporte, por isso que você não pode botar um stop muito curto. Porque se você pôr um stop muito curto, você vai ser stopado. Quando põe assim, um stop perdendo, sei lá, 21,30 é stop. 21,30 é um suporte. Suporte é para ser comprado. Você não põe seu stop ali. Você põe seu stop um pouco para baixo, 5, 10, 15, 20 centavos para baixo. O objetivo era chegar nesse ponto aqui. Ele chegou cravado nesse ponto. Qual é a emoção que eu tenho aqui? Só a alegria de ter tomado, né, a decisão correta em cima de análise técnica, onde prevalece a razão e não a emoção. A emoção depois você deixa, né, para levar a namorada para jantar, enfim, para comprar um presente, né, para o marido, enfim, seja lá o que for. Nesse momento que você está operando, não pode ter emoção. O gráfico é o GPS que vai nortear a sua operação, tanto de baixo para cima, quanto de cima para baixo. Temos aqui agora uma outra figura, né? Vale do Rio Doce, e nós temos aqui esse gráfico. Eu traço, né, no caso aqui, uma bandeira. Bandeira é uma figura de continuação de tendência pela teoria de Dow, e ele me dá também um objetivo de alta. Por quê? Porque é uma figura de continuação de tendência. Então eu meço, né, desde o início do movimento até o topo, antes de começar a bandeira, e traço um objetivo de alta. Eu traço o início do movimento, veja que é aqui embaixo e não aqui em cima. Eu traço esse objetivo aqui, né, pego essa linha, jogo para cá, ele vai me dar o objetivo de alta dessa bandeira. Rompendo então essa resistência, né, eu entro comprando. Tá aí. Emoção zero. Rompeu, eu comprei, chegou no objetivo da bandeira, deu, né, uma meia trava aqui, né, eu gosto sempre de trabalhar com linhas de tendência de alta e de baixa, né, para me dar um balizador objetivo do mercado. E está aqui, eu posso ter zerado aqui, eu posso ter ficado, né, nessa volatilidade toda aqui, mas enfim, seja lá como for, você comprou no momento certo e ganhou dinheiro. Cadê a emoção aqui? Zero de emoção. Técnica, razão, eu faço o meu planejamento antes, eu faço os meus traçados antes, eu respondo as 3 perguntas. Por que estou me posicionando? Qual o objetivo de ganho desse planejamento? Qual é o nível de stop aceitável para essa operação? Respondeu as 3 perguntas? Vai fundo. Então, para se obter sucesso no mercado de capitais, você precisa ter estratégia, disciplina e paciência. Sem estratégia, sem disciplina e sem paciência, você não chega a lugar nenhum nesse mercado. Por que comprar? Qual o objetivo de ganho e qual o nível de stop? Responda antes de se posicionar. Responda e anote essas 3 respostas. Comprou? Já põe o seu stop de uma vez. Stop de perda. Fundamental. Porque depois que o mercado começar a cair, o seu emocional já não vai estar isento. O seu emocional já vai estar mexido. Você já vai estar abalado. Porque ninguém gosta de perder dinheiro. Então, antes de você ter uma eventual perda,
Você já trabalha com stop, já põe seu stop ali e fica tranquilo. Tá certo? Tem um garoto, né? Tá começando na vida, chamado Tiger Woods. Não sei se vocês já ouviram falar. Ele tem uma frase que eu gosto muito. O Tiger Woods, não sei quantas vezes campeão mundial de golfe, ele diz o seguinte: eu não busco a perfeição, porque ela é inatingível. Tudo que busco é a excelência profissional. E é isso que vocês têm que buscar quando vocês estão nesse mercado. Vocês têm que buscar a excelência nas operações. Vocês não vão acertar o olho da mosca. Vocês não vão comprar na mínima e vender na máxima. Mesmo porque gráfico não funciona dessa forma. Vocês têm que buscar a excelência, né, dentro das operações, utilizando essa poderosa ferramenta chamada análise técnica. E aí vocês vão estar surfando toda e qualquer onda, seja ondas de alta, ondas de baixa, tá certo? Nós temos aqui, olha a quantidade de água que vem aqui, olha o tamanho desse cara. A situação aqui tá preta. Você acha que o cara tá se borrando todo aqui? Não, não está. Ele fez o dever de casa dele, ele sabe o que ele está fazendo, ele saiu daqui de cima, ele está passeando, ele está se divertindo. Antes